Está na linha conosco o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorães, e eu gostaria muito de pedir a atenção de todos os ouvintes com esse assunto. Primeiro porque nós vamos tratar do Hospital Municipal Souza Aguiar, que é a maior emergência da América Latina. Não sei se há uma atualização, mas era há poucos anos. É um complexo gigantesco. Aliás, não falaremos só dele, porque essa operação da qual a gente vai falar também inclui o SER, que é aquele centro de emergência que fica ao lado do Souza Aguiar, como também uma maternidade bem próxima dali, nessa região do centro. Só que não é só isso. Ah, Rodolfo, mas eu tenho o meu plano de saúde. O meu plano de saúde, ao contrário do que está acontecendo na Unimed, ele está operando. Eu não tenho nada a ver com o Souza Aguiar. Mentira número 1, porque você paga e banca isso. Teu dinheiro que vai para lá. Mentira número 2, porque se você sofreu um acidente no Rio de Janeiro em via pública, você será resgatado pelos bombeiros e você será levado para o hospital de emergência mais próximo, né? E o Souza Aguiar, ele é referência, às vezes, até para acidentes que são e acontecem longe do centro do Rio de Janeiro, pelo tamanho e pela complexidade. Então, por isso que eu pedi para o secretário, e agradeço, secretário, pela sua entrevista e disponibilidade, para esclarecer um pouco para a gente, dúvidas de ouvintes, inclusive, sobre o que aconteceu ontem, que realmente chama a atenção, porque a gente nunca tinha visto nada parecido, é um negócio pioneiro. Claro que a gente torce para dar certo, mas, enfim, é pioneiro, que é fazer um leilão da primeira PPP, parceria público-privada, para administrar o complexo hospitalar Souza Aguiar. Foi inclusive realizado na sede da B3 em São Paulo esse leilão ontem. Levou uma empresa chamada Smart Hospital, é um consórcio, levou apresentando uma proposta, fica por 30 anos com essa concessão, foi o único que se credenciou ao leilão. Isso aqui vou te perguntar, mas me deixa assim um pouco preocupado. Só uma empresa apresentando uma proposta por ano de 191 milhões de reais, né? E um deságio de 2,5% do lance vencedor, né? O teto era 197 milhões, foi um pouco abaixo. Secretário, primeira pergunta, que é a mais óbvia: o que é o leilão do hospital? A administração como um todo, do corpo clínico, dos leitos, e o hospital continua atendendo normalmente? Hoje quem é atendido vai para lá por acidente ou não, bate na porta pelo SUS, continuará sendo atendido mesmo com essa mudança aí em uma parte da gestão? Bom dia. Rodolfo, primeira coisa, não é um modelo pioneiro no mundo, é pioneiro para a gente aqui no Rio de Janeiro, mas o estado da Bahia já tem a maior parte dos seus hospitais administrados nesse formato. Vários sistemas universais do mundo, como a Inglaterra, Espanha, Portugal, Canadá, também tem esse modelo de PPP. E no caso do Hospital Souza Aguiar, esse modelo é só para os serviços que já eram privados dentro do hospital. O Hospital Souza Aguiar hoje, para sua manutenção, ele tem 180 contratos diferentes. Um contrato de manutenção predial, um contrato de alimentação, um contrato de vigilância. Todos esses setores da hotelaria hospitalar, eles são pequenos contratos licitados todo ano para que a gente possa manter o hospital funcionando. Isso gera muita ineficiência no processo. Obviamente que a empresa de manutenção predial, que vai fazer manutenção por 2 anos, não tem responsabilidade com aquilo que ela vai entregar para frente. Ela consegue resolver os problemas pontuais do hospital, e isso não resolve o grande problema que a gente tem no Souza Aguiar hoje, que é modernizar a sua estrutura física, porque ele é um hospital de 115 anos, e também modernizar o seu complexo tecnológico, os seus aparelhos. Então, foi escolhido esse modelo a partir de muitos estudos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde, mostrando que esse seria o modelo mais eficiente para a manutenção da hotelaria hospitalar. Todo o corpo clínico, médicos, enfermeiros, compra de medicamentos, tudo que envolve assistência clínica ao paciente, não entra nessa PPP, e ela continua a cargo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. O que entra são todos os serviços de hotelaria que já eram executados por empresas privadas, só que em pequenos contratos licitados a cada 2 anos. Então não muda nada de atendimento, como o senhor disse, que é mais essa questão de hotelaria, de contratos, etc. E
a administração, ou seja, o diretor continua um diretor da Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento continua com vocês, de cuidado, contratação de médicos e, consequentemente, quem bate no hospital e será atendido não muda absolutamente nada, é isso? Muda muita coisa em relação à estrutura física. Hoje quem vai ao Hospital Souza Aguiar sabe que ele é um hospital que precisa de uma reforma importante. Quem vai ao Hospital Souza Aguiar sabe que ele precisa de uma modernização do seu centro cirúrgico e dos seus equipamentos. Então, a gente vai ter uma capacidade muito maior de dar qualidade para os pacientes e também uma melhor estrutura de trabalho para os profissionais que já trabalham lá atualmente. Além disso, nessa PPP está previsto a construção de um novo centro de emergência regional, um novo CEP, e também uma ampliação de leitos do Hospital Souza Aguiar, de 513 leitos para 590 leitos, além do aumento em 30% aí da sua produção ambulatorial. Tá, então, desculpa, só para passar para o dono, o que eu estava querendo dizer, e reforço, secretário, quem nos ouve, que aliás nos procuraram e se preocuparam eventualmente com mudar a questão de atendimento do hospital, ou seja, ele chega lá e eventualmente não ter algo que hoje ele tem, isso não muda, em termos de serviços oferecidos de saúde, é isso? Isso não muda, o hospital continua atendendo as pessoas gratuitamente, o atendimento lá, como você já falou, é financiado pelos impostos, só que a gente acredita e trabalha com esse modelo com a esperança de que seja mais eficiente a aplicação desse recurso público. Os outros hospitais que têm essa mesma gestão no modelo PPP têm resultados excelentes para mostrar, e a gente espera que aqui no Rio de Janeiro esse seja um modelo que comece no Hospital Souza Aguiar, mas que possa servir também para outros hospitais da cidade. Secretário, bom dia. O senhor falou sobre eficiência. O Rodolfo citou no início aqui da nossa colocação que houve apenas um interessado, um consórcio de empresas. O senhor poderia detalhar para a gente que empresas são essas e qual é a expertise, a experiência que essas empresas têm em administração hospitalar ou em administração de grandes complexos, para a gente entender quem vai administrar o Souza Aguiar? Dona, não é uma administração do Souza Aguiar, é uma administração da hotelaria do Hospital Souza Aguiar. A gente teve 8 empresas que prospectaram durante as fases, diversas fases de estudo e de modelagem dessa PPP. 4 empresas chegaram no final analisando a proposta e, de fato, a margem de lucro ela é muito pequena e muito restrita, e outras empresas não tiveram interesse em manter o processo de seleção para a PPP, e a empresa que ganhou é a Smart Hospital, é um consórcio que apresentou todas as habilitações técnicas e experiências para isso, com certificação na Bolsa de Valores em São Paulo, na B3, que conduziu todo o processo licitatório. Então, a Smart Hospital vai administrar o hospital e ela tem todos os certificados necessários e habilitações necessárias para essa administração. Só uma coisa, Agatha, antes de você. O senhor disse que eles têm uma pequena margem de lucro, que é muito apertada. Se hoje você tem um gasto e eles vão ter ainda uma pequena margem de lucro, isso não representa um aumento de gastos por parte da prefeitura? Ou não, o senhor vai ter economia por outro lado, porque deixa de ter uma estrutura administrativa da secretaria, gastos com tantos contratos, não sei. Qual é a explicação para a gente, então, já que tem, mesmo que pequeno, uma margem de lucro para a empresa, disso não se somar ao que tem hoje e acabar sendo um aumento de gastos? Rodolfo, hoje os serviços que são prestados no Hospital Souza Aguiar, pelas empresas privadas que tem lá, são pequenos processos licitatórios diferentes e, obviamente, todas as empresas que atuam no hospital hoje têm uma margem de lucro. Então, por exemplo, a empresa de alimentação, ela deixará de ser licitada a cada 2 anos e ela entrou para a PPP. Então, a PPP, a empresa da parceria público-privada, ela vai reformar o refeitório do Hospital Souza Aguiar, todo o seu maquinário, e ela também vai fornecer a alimentação lá. Então, o lucro que ia para essas diferentes empresas, ela
se mantém numa única empresa, num novo modelo, com muito mais capacidade da administração pública fiscalizar um único contrato do que 180 pequenos contratos diferentes. Além disso, o esforço para licitar a cada 2 anos cada um desses contratos é imenso. É muito difícil você manter de 180 processos licitatórios diferentes para um único hospital. Então, isso também é um ganho de eficiência que a gente tem. Mas o principal ganho de eficiência nesse processo é que é a mesma empresa que vai efetuar a reforma do hospital, ela vai fazer a manutenção. Então, ela deve investir em equipamentos e em uma construção que dure mais, para que ela não precise ficar gastando tanto com a manutenção do hospital. Sim. Esse um dos princípios aí de ter um contrato de mais longo prazo, porque dá mais previsibilidade, tanto para a administração pública quanto para a empresa prestadora. Secretário, sobre... Desculpa, dona. Desculpa, Agatha, de jeito nenhum. Só para trazer a preocupação dos ouvintes, você falou sobre a fiscalização em relação a esses contratos. O Henrique, por exemplo, mandou uma mensagem para a gente falando: baseado nas concessões atuais, por exemplo, dos ônibus, até hoje não cumpriram boa parte do prometido há mais de 10 anos. E aí ele pergunta: quais garantias e seguranças que o cidadão tem de que essa concessão vai cumprir e vai dar certo? Paga até uma contraprestação, a prefeitura só vai pagar o que de fato foi executado. Então, tem uma série de indicadores que vão ser avaliados no processo, e a prefeitura só paga a contraprestação quando o serviço de fato for executado. Além disso, a empresa entra com um capital inicial nos primeiros 3 anos de 530 milhões de reais. Então, nos primeiros 3 anos, o hospital já vai receber 530 milhões de investimento na troca dos seus equipamentos que estão obsoletos, na reforma das enfermarias, na construção do novo centro de emergência regional e da ampliação também do prédio de internação. O Diego, rapidinho, secretário, que também tem a ver com o fato de ser agora uma única empresa. O Diego mandou pra gente: antes eram 180 empresas, como o próprio secretário disse. Se uma empresa falhasse, daria um problema pontual. E agora, se essa única empresa falhar, o hospital para, secretário? Não, tem regras contratuais para isso, que impedem da empresa interromper o fornecimento do serviço, mas isso pode acontecer com qualquer contrato na administração pública. Mas com as regras contratuais bem estabelecidas, que foram mediadas pela Bolsa de Valores de São Paulo, pela B3, é muito difícil disso acontecer. E claro, obviamente, se acontecer, a prefeitura vai ter que fazer como faz com qualquer contrato Sim. que falha, substituir. Mas o risco está com a empresa que investiu aí, que vai investir os 530 milhões só nos primeiros 3 anos, né? Secretário, o senhor disse que este modelo não é inédito no Brasil, mas é inédito no Rio. Ele será, entre aspas, testado no Souza Aguiar antes de ser ampliado, ou já haverá abertura, leilão para uma nova PPP em outros hospitais e maternidades da cidade? É isso, ele é um modelo que é largamente utilizado na Bahia, por exemplo. O primeiro hospital da Bahia a ter esse modelo foi o Hospital do Subúrbio. É um exemplo de sucesso em PPP no Brasil. Outros hospitais no mundo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, também tem esse modelo. Ele começa no Hospital Souza Aguiar agora em 90 dias, mas Sim. a Secretaria já está em processo de modelagem para o Hospital Salgado Filho e para a Maternidade Carmela Dutra. Então a gente está nesse processo de modelagem, que é demorado, porque a gente faz muitos estudos para conseguir colocar uma PPP dessa na rua. Foram 2 anos de trabalho intenso, de uma comissão imensa de técnicos da Secretaria, calculando projeções, custos, riscos, com cláusulas contratuais bem rígidas. Então demora. A gente espera que daqui a 1 ano a gente possa estar fazendo também o processo no Hospital Salgado Filho.
Então, secretário municipal de saúde, nós estamos conversando com o secretário Daniel Sorães a propósito do leilão que foi feito ontem, vencido pela empresa Smart Hospital, que vai administrar o que hoje estava tudo na mão da secretaria, né? 180 contratos, área de hotelaria, equipamentos, enfim, infraestrutura toda do Hospital Municipal Souza Aguiar, do SER, que fica ali do lado do centro, e também da maternidade, que fica bem próximo ali ao Souza Aguiar. Essa empresa passa a cuidar disso, não cuida da parte de atendimento ambulatorial, emergência, atendimento que eu digo das pessoas. O hospital continua operando, recebendo e funcionando com verba também do SUS, enfim, como já vem fazendo nas últimas décadas. Agora, secretário, eu entendi que algo é importante nisso, a questão de desburocratizar. Uma empresa como essa, ganhando um contrato, 191 milhões por ano, ela terá por 30 anos uma concessão e ela, para contratar empresas, para tocar a vida, não precisa ter a burocracia do público no sentido da licitação, de uma demora, às vezes, para uma compra de alguma coisa, para uma reforma ou para o que for. Pergunto, não daria para fazer isso com as OSs, que também não tinham essa obrigação, tem que prestar também da mesma maneira como esse contrato suas contas, mas não tinha essas amarras? As OSs, elas não dariam certo para isso, só se fosse para uma administração total da unidade? Rodolfo, as OSs, elas são entidades da sociedade civil. Elas não têm um capital próprio. Elas não conseguem aportar um recurso na frente para fazer obra ou manutenção de equipamentos. As OSs, elas prestam os serviços já recebendo anteriormente da administração pública. Então, quando a OS contrata um médico, ela recebeu um recurso da Prefeitura do Rio para contratar esse médico. Nesse caso da PPP, o mais importante é o aporte de capital privado antecipado. Então, a empresa ela vai antecipar o aporte nos primeiros 3 anos de 530 milhões de reais para reformar o hospital. Então, a grande vantagem nesse processo atual é que ela antecipa esse investimento. Entendi. Que a prefeitura não teria condição, obviamente, de fazer. Então, essa antecipação de capital e esse capital privado, ele é um pouco diferente do modelo OS. A outra questão no modelo OS é que a OS ela basicamente cuida de recursos humanos. A maior parte do recurso para a OS é RH. Nesse caso, a maior parte dos recursos são para obras e equipamentos e não para recursos humanos. É importante a explicação do secretário, porque dá para fazer, por exemplo, uma comparação quando você tem uma concessão de um aeroporto, quando você tem uma concessão, às vezes, de uma estrada. Ou seja, uma empresa ganha, ela tem que ter caixa para isso, ela tem que ter volume de investimento para isso, porque ela se compromete a fazer investimentos, às vezes, grandes nos primeiros 2, 3 anos, como reforma, ampliação, duplicação, e ela tem uma concessão de 25, 30 anos, como nesse caso agora do Souza Aguiar 30 anos, para que ela, ganhando e tendo a segurança jurídica que vai ganhar esse contrato, provavelmente corrigido por inflação, de 191 milhões, ela vai depois, tem apetite agora, mas ela vai depois, aos poucos, equilibrando o teu investimento, o teu caixa. Secretário, em curto espaço de tempo, o senhor falou de reforma aí de refeitório. O que tem, pelo menos para finalizar da minha parte, de investimentos num prazo aí de 6 meses, 1 ano, que o paciente ou parente, enfim, quem procurar o Souza Aguiar, o SER e também a maternidade, as pessoas vão perceber num espaço de tempo menor? Rodolfo, rapidamente as pessoas vão perceber uma melhoria da manutenção predial da unidade, também no investimento nas reformas de setores que precisam de obra. Essas reformas vão permitir que o Hospital Souza Aguiar seja certificado pelos bombeiros e esteja adequado às normas mais modernas de combate a incêndio. Então, são uma série de ações que o paciente já vai perceber rapidamente em relação à estrutura física e em relação aos equipamentos do hospital. Tá certo. Agatha, alguma última pergunta sua ou de algum ouvinte, ou finalizamos aqui e liberamos o secretário? Só, secretário, para reforçar, a Sandra perguntou, mas a população não foi avisada, não foi questionada, vocês fizeram uma audiência pública e fizeram consulta pública antes também, né?
É isso, esse processo já acontece há 2 anos, com audiência pública, com consulta pública, todos devidamente avisados, com publicações sequenciais de Diário Oficial, nas redes sociais. Inclusive, essa PPP foi capa do Diário Oficial do Rio de Janeiro há 1 ano e meio atrás. Então, a gente fez uma ampla divulgação, obviamente, para conseguir mais players que se interessassem por essa PPP. O mais importante para a nossa ouvinte ela pode ficar tranquila, porque todo o atendimento que existe no Souza Aguiar hoje vai ser mantido e ampliado aí ao longo dos próximos anos. Secretário, só para finalizar, é sempre bom a gente falar sobre isso e o senhor também estimular as pessoas. Como é que está a nossa vacinação de uma maneira geral no Rio de Janeiro? E queria que o senhor não só atualizasse em termos de números, como também, mais uma vez, reforçasse aí a convocação para quem não atualizou vacina, possa procurar um posto de saúde da cidade. É isso, a gente tem um cenário muito favorável em relação à Covid-19. A gente tem 2 pacientes só internados na cidade toda. Mas isso se deve à alta cobertura vacinal. A gente alcançou 98% dos cariocas com primeira e segunda dose. Mas essa proteção ela vai caindo ao longo do tempo. E por isso é necessário fazer a dose de reforço. Infelizmente, a gente não está conseguindo que os cariocas procurem as unidades de saúde para se vacinar. Então hoje a gente tem somente 50% da nossa população tomou a dose de reforço. E nessa semana a gente está convocando os adolescentes com mais de 12 anos para irem aos postos tomar a vacina bivalente, que aumenta a proteção da Covid e que faz o reforço após 1 ano as 2 primeiras doses que foram realizadas. A vacina da Covid, infelizmente, ela não dura para sempre, é igual a vacina da gripe e precisa ser reforçada anualmente. Todos os postos estão abertos de 8 às 5, em alguns postos especiais até às 8 da noite, e no Supercentro Carioca de vacinação de 8 às 10, todos os dias, inclusive sábados e domingo. E não tem fila, hein, minha gente? Eu já tô com 4 vacinas aí de Covid. A última vez que eu fui lá tomar, tava uma tranquilidade, eu tava sozinho na fila. E aí, minha gente, eu fico aqui olhando, rapaz, olha esse número que o secretário municipal de saúde acabou de trazer pra gente. Neste momento, hoje, quinta-feira, dia 3 de agosto, nós temos 2, não é 2.000 não, 2 pacientes no Rio de Janeiro internados por Covid. Ao lembrar de hospitais voltados para Covid, hospitais de emergência, mortes e mais mortes em todo o Brasil, e a gente chegar a esse cenário. Quem, pelo amor de Deus, ainda consegue se posicionar contra a vacina, né? Olhar para isso e achar que veio de onde? Caiu do céu? Milagre divino? Tem que ser muito bitolado em achar que realmente a vacina não tem efeito. 2 pacientes, 2 nesse momento. E a gente viu pessoas agonizando às vezes, morrendo, com falta de ar. Tantas e tantas pessoas no Brasil e no mundo por causa dessa doença. Viva a ciência, se vacine, procure um posto. Obrigado, secretário Daniel Sorange, pela entrevista aqui na Band News FM. Até a próxima. Um abraço, bom dia para todos.